Olá, pessoal! Eu sou a Fabi Miller, estamos aqui começando mais um Pode Ciclar. Lembrando vocês que toda segunda às 8h20 da noite tem episódio novo no ar nas plataformas do YouTube e Spotify. Hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Olá, eu sou a Rafa Silva e hoje vamos dar continuidade aos episódios anteriores falando sobre relacionamentos. E hoje trouxemos duas convidadas especialistas nessa área, uma é psicóloga e a outra é advogada. Sejam bem-vindas, Andréia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Van, um prazer ter você aqui, viu? A Van é minha amiga e advogada. A Andréia é minha prima e psicóloga. Sim, psicóloga. Sorry. Psicóloga quântica espiritualista. Olha só, interessei. Adoro essas coisas, adoro. Né? Eu também, é adoro. o combo todo aqui hoje. Hoje a bruxaria vai ser longa, bem forte. Rafa, fala aí pra nós qual que será o tema do dia. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos abusivos, porém com foco no posicionamento das vítimas. Como a vítima se coloca, como ela se vê nessa situação. E por isso, hoje quem vai dar um ênfase nessa questão é a Andréia, que é psicóloga, especialista na área, como eu falei. Andréia, conte para nós um pouquinho. Tá. É porque, né, às vezes não, com frequência, a gente vê muito falando sobre o abusador, né, a dinâmica do abusador, do narcisista. E a gente esquece de falar, né, o porquê que a vítima, porquê que a mulher ou o homem, né, porque o homem também é vítima, por que que ela entra nesse tipo de relação, por que que ela atrai esse tipo de relacionamento para a vida dela, e por que que ela permanece, por que que ela tem tanta dificuldade de sair, e o principal que eu vejo, né, às vezes a pessoa sai, né, desse tipo de relacionamento sem consciência, sem entender a causa dela estar nessa relação. E o que que acontece 6 meses depois? Ela atrai um parceiro muito parecido com o que ela tinha. Então, quando ela não olha para ela, não se vê, ela tem dificuldade com a autoestima, com a identidade, com o amor próprio e tudo mais, ela fica à deriva, ela fica uma presa fácil para um novo abusador. Então, é isso que eu gostaria de estar colocando, porque isso é pouco falado, né? A gente foca só no monstro ali, né? É. E não consegue muito falar um pouco da vítima, né? O que que ela tem que fazer, porque ela sente muita vergonha, muita culpa. As pessoas criticam demais, do tipo assim, ai, se gosta de apanhar e voltou é porque é mulher de malandro. Não é? É isso que a gente ouve. Ou então, tem que apanhar mesmo porque gosta disso, não aprende, em vez de largar e pronto. Não é simples largar, não é? Porque ela já se abandonou, ela já se perdeu. Então, para ela fazer um desmame, né, ou um rompimento da relação, ela precisa estar bem. Tá? É claro que no primeiro momento a gente pegar e tirar essa pessoa, né, colocar nesses abrigos que tem, buscar uma advogada e tudo mais, mas não é só isso, não é só afastar a vítima, depois a gente precisa dar todo um suporte de todas as formas para ela se reintegrar, se entender, ver se isso não estava lá na família de origem, pai, mãe, né, outros relacionamentos, para que ela não repita um padrão, porque é um padrão, né, um padrão que ela traz para o campo dela, e assim as pessoas vão, às vezes, até o final da vida, sem entender, né, e cada vez mais em frangalhos. Se permitindo o tempo todo, né? Sim, sim, se colocando nessa situação o tempo todo. E é muito ruim porque ela se sente, né, se ela vai fazer uma queixa, por exemplo, né, numa delegacia, eu não sei como que é, né, no teu caso, né, Vanessa, mas como que você vê isso, mas ela não é bem-vinda quando ela, né, faz uma queixa, quando ela vai falar com a família, ou até mesmo com amigas e tudo mais, né, sempre tem uma crítica, nunca tem um acolhimento de verdade para dar um direcionamento certo, não, vamos tirar isso e pronto. Então, o que a faz ficar nisso são questões emocionais, principalmente de padrões familiares. E tem muita questão também nos relacionamentos, né? Briga de marido e mulher, briga de namorado, ninguém mete a colher. Isso. Aí ninguém quer se envolver Uhum. para falar. Vai falar o que depois? Ah, a gente foi lá, avisou,
alertou, dá 2 meses, estão de volta de novo. Isso. E aí ficam até com raiva, né, da vítima. Mas eu te Sim. avisei, se você não quis me ajuda, então agora eu lavo as minhas mãos. E não é, gente. Tem essa pessoa, né, essa mulher ou esse homem, e não só com maridos, tem familiares também, tem com chefes, com amizades, precisa de ajuda, porque a mulher, ela fica aniquilada no teu eu. E aí, às vezes, ela não acredita mais em nada, não acredita que é a saída. É uma situação que eu perdi, né? E não Ela é. fica muito vulnerável, né? Ela Muito num estado de vulnerabilidade muito grande. E eu acho muito bacana isso que você trouxe, essa parte do acolhimento. Porque a vítima são dois extremos, eu vejo pelo menos assim, né? Tem o abusador, ele é o crápula, né? E a vítima é a trouxa. Uhum. Né? São esses dois extremos. E daí, a pessoa, toda vez que a vítima precisa de vai pedir socorro, entre aspas, para alguém, essa pessoa recebe ela sempre com algum sermão, sempre com algum julgamento. E isso eu acredito né? Nunca passei por uma situação dessa, mas acredito eu que isso faz muitas vítimas recuarem, né? Também ficarem com receio de pedir ajuda, de contar o que está se passando para alguém, para um amigo, né? E hoje na rede social também a gente vê muito falando para identificar, como identificar um abusador. Isso. Como que você descobre se você está num relacionamento assim, mas pouco realmente se fala de como a vítima pode, né, se libertar desta situação. As pessoas, elas têm medo de falar. Porque as pessoas, além do medo de falar e ser julgada, elas têm medo de contar e chegar no ouvido do parceiro ou da parceira e como chega. E isso pode ter uma retaliação dentro dela. Ela tem muito medo do julgamento, eu acho, a vítima, né? Da sociedade, dos familiares, dos amigos. A culpa que ela carrega com ela mesma, porque ela acha que ela tá se passando por aquilo, porque ela merece, porque muitas vezes o abusador, emocionalmente, psicologicamente, coloca a vítima num lugar de que, você está se passando por isso, porque você fez isso, você fez aquilo. Então, emocionalmente e psicologicamente, ela tá totalmente perdida ali para como sair, né? Porque, assim, na verdade, a pessoa que está passando por essa situação, né, ela, quando ela chega, por exemplo, a procurar um advogado, né, ela já teve uma orientação, vamos dizer assim, de familiares ou de amigos, tudo mais, né? Mas, às vezes, não teve uma orientação profissional, de realmente de um psicólogo, de um terapeuta. Então, o que acontece? Às vezes ela chega a procurar o advogado, mas ela não vai até o fim no processo. Por quê? Porque, de novo, ela entra lá Naquele ciclo. Naquele ciclo, porque o abusador, né, ele sabe todas as fragilidades, né? Ele é manipulador, né? Da vítima, né? E ele usa de tudo, faz de tudo para que a vítima perdoe, né? Ele é o manipulador que ele vai na ferida dela, no ponto fraco dela, para trazer ela de volta nas fragilidades. Eu vou mudar, eu te amo, a gente vai ser feliz, eu vou ser diferente agora, me perdoe. E ela, naquele momento frágil, de que ela se sente acolhida por ele, não, ele me ama, ou ela me ama, né? Aí ele volta. Aí volta. E aí que é o erro, né? Acho que é o pior erro, né, de quem é vítima de uma situação dessa, é dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. E é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. O perdão, né? O perdão, porque pensa assim, né? Aquele ser, porque ele entra primeiro com love bombing ali, né? Então ele ama, ele é o príncipe, ele faz de tudo, ele vai sondando a necessidade dela. Então, se ela gosta de carinho, vou no carinho. Se ela gosta de proteção, vou na proteção. Ele faz um radar dela, né? Então tá, daí ele preencheu, é como se ele pegou a presa ali, então tá. Quando ele começa, né, na fase do descarte, do tratamento de silêncio, que é muito dolorido, é enlouquecedor o tratamento de silêncio. Há casais no qual um deles, né, ali, o abusivo, fica 2, 3 meses sem falar com a vítima. Isso é muito ruim. Então, essas fragilidades, o que acontece? Não começou ali no relacionamento.
né? Não é assim, não foi o abusador que fez ela vítima. Ela já vinha com alguma questão, tá? Só que quando ela cai no relacionamento abusivo, aí aquilo fica mais marcante, né? Sim. Só que já é tarde em algumas situações. É. O que eu identifico, né, como uma profissional, não tem nada a ver, né, que não trata, né, A causa. a causa, vamos dizer assim, que eu identifico que essas pessoas que são abusadas, que são as vítimas aí na situação, que geralmente elas têm problemas, né, que vêm da infância, Isso. né, problemas que vêm, sei lá, durante a juventude, ou assim, ou talvez um outro parceiro que fez a mesma coisa com ela, né, de alguma forma elas têm uma autoestima acabada, né. Isso, Realmente. bastante rebaixada, e com essa relação eles rebaixam mais ainda. E aí, como você falou, né, sempre volta, né? Por quê? Porque quando ele se mostra bonzinho novamente, ela acredita nisso, né? Porque ela faz de tudo para dar certo, de tudo, tudo que não pode, inclusive, ela faz para dar certo. E quando ele volta, nossa, eu te amo, eu me ajoelho, eu faço de tudo, melhora ali 2 meses. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais, e daqui a pouco cai de novo no mesmo ciclo. Isso deixa a vítima muito perdida, né? Não, É a fica dissonância cognitiva que a gente chama, porque assim, como que pode? Mas ele me ama tanto, então ele tem capacidade de amar. Mas agora ele agride tanto, não é? Eu tenho uma paciente que ela me autorizou a colocar, né? Uma senhora, gente, de 70 anos vivendo um relacionamento abusivo, de 50 anos, casou lá com 14 anos. E ela conseguiu sair. Né? Olha. Só que o sair é interessante porque assim, ela saiu fisicamente, né? Só que ela ainda estava ligada emocionalmente nele, entende? Então assim, não é fácil, realmente precisa de muita ajuda. Então não dá para falar assim, basta se amar, tá faltando amor próprio. Não, tá, não é tá tão faltando, simples, mas né? não é tão simples. Não basta, não basta. Realmente, essas pessoas, elas precisam de ajuda profissional mesmo. Eu sempre indico. Falo, olha, não tem como, né, a gente continuar um processo judicial, porque, assim, direito de família é uma coisa que mexe muito com a pessoa, né? O advogado também entra aí no meio, né? A gente atua até como psicólogo, psiquiatra, enfim. A gente tenta, de alguma forma, dar, né, um respaldo para a pessoa, né? Mas, infelizmente, nós não temos, né, a técnica para isso, mas a gente tenta, né, indicar um profissional para que a pessoa realmente se cure internamente, né? Sim. Primeiro, né? Primeira E os coisa, eu abusos, as pessoas acham que o abuso ele só começa com as agressões físicas, né? E não é. É com uma palavra um pouco mais torta, um grito, um palavrão, um empurrãozinho, uma pegada mais forte. E dali só vai até que chegue uma agressão mesmo, né? Da mulher ser agredida, ou o homem ser agredido. Que se não for cuidado, se não for olhado, muitas, a gente está vendo, está tendo muito óbitos, né? De mulheres assassinadas por seus parceiros. Mas você sabe, assim, por exemplo, né, no meu escritório, o que chega para mim, né, de tipos de abuso, vamos dizer assim, na minoria são violências físicas. Na maioria emocional é o violência pior. psicológica, Sim. entendeu? A pessoa realmente estraçalha a outra emocionalmente. Sim, Entendeu? muitos começam no psicológico. Eu acredito também que pelo menos os casos que eu já tive assim em consultório, todas estavam assim dilaceradas, emocionalmente, psicologicamente. Eu acho que o grande número, claro que tem um número bastante grande de feminicídio, né? Mas eu acredito que os que não chegam a esse ponto, né, que não chega a ter agressão física, que não chegou a levar a óbito aí a sua parceira, bastante casos em que as vítimas estão presas lá com abusos severos, emocionais e psicológicos. E eu acho que nesse caso elas demoram muito para perceber Isso. que aquilo é um abuso. Isso. Normalmente é isso que você acabou de colocar, Rafa. Elas olham e acham que abuso É só agressão. é só a violência. Ele não me bateu ainda. Ele não me bateu, mas ele tá te espancando, tá te surrando emocionalmente, acabou com o seu psicológico. A vítima já não tem autoestima, ela já não tem amor próprio, ela já vem de um histórico que vai levar ela a isso, né? E daí aquele parceiro tá agravando o caso. E muitas vezes ela não entende que ela tá, sim, passando por um caso de abuso. Porque acho que você vai saber explicar um pouco melhor
essa violência que tem emocional e psicológica, ela vem vindo de maneira sutil, né? Ela começa de maneira sutil. Ela é processual. O danado lá é tão esperto nisso que ele faz de maneira processual. Tem uma frase que eu sempre coloco assim, né? Que uma parte só existe se houver outra que a mantenha ou a compõe, né? Então é assim, ele começa com a parte dele abusiva, tá? E ele só vai ganhando poder quando a parte frágil, né? Ela compõe essa parte dele. Se ela é uma mulher que ela está bem, né? Ela está com algumas partes dela preservadas emocionalmente, ela não permite isso. E o abusador, ele vai tentar até um certo ponto e depois ele sai. Agora, se ela não está bem, quanto mais ela se rebaixa, mais ele cresce. Né? Quanto mais ela some, né, porque ele vai fazendo esse movimento, mais ele aparece. Por isso que entra também, que é muito comum, as traições. Aquela mulher, ela não existe mais. Ela ficou tão pequenininha, tão rebaixada, que é facilmente ele olhar para as outras mulheres. Porque ela, como mulher, ela não existe mais. Então, a traição também é muito comum, né, nesses tipos de relacionamento, porque ela fez isso, só que ela não entende isso, esse processo. Então, o que ela tenta? Ela tenta ser a melhor que ela puder, de novo, né? Ela faz todo o processo, e quanto mais ela se abandona em prol dele, né? Em prol da relação, às vezes em prol do filho, menos ela é, né? Menos ela é alguém ali. Se ela não é ninguém, ele vai tratá-la como ninguém. Né? A vida te trata como você se trata. Infelizmente é assim. Não é fácil falar só isso já resolveu, não. Precisa buscar. Né? Tem crenças também, gente, que. Tem crenças que não mereço ser amada. Sabe? Essas crenças também, porque assim, mas minha mãe não batia em pai, pai não batia em mãe, eu não vivi isso. Por que você está falando que é de padrão familiar? Também pode ser sutil. Né? Não precisa viver isso. Eu já trouxe uma vez aqui em algum outro episódio nosso que eu falei isso. Acho que foi o primeiro episódio desse mês. Que eu falei que normalmente a vítima, né? A pessoa que ela é a vítima de um abusador, ela automaticamente ela se coloca numa posição de vítima da vida, de si mesma e de inúmeras situações que acontecem com ela. E nessa posição que ela coloca, inconscientemente, ela já tem ali uma crença de que ela é não merecedora. Isso. Por isso que ela fica naquele padrão. Então, o tratar isso, né? Como uma pessoa vai sair de uma situação dessa? Ela precisa de apoio profissional, né, não importa se psicólogo, terapeuta, enfim, qual a especialidade que ela vai procurar, mas ela realmente precisa, porque é muito forte essa crença dela de não se sentir merecedora. Isso. Quando você começa a cavocar, às vezes ela tem um histórico familiar de uma família super estruturada, mas as crenças, porque as crenças elas vêm, né, familiar, tem as suas crenças pessoais que você adquire no seu decorrer da sua vida, né, com o seu histórico. E, às vezes, no histórico dela, por alguma vivência que ela teve na adolescência e tudo mais, ela acabou que se sentindo não merecedora. Às vezes, uma carência que ela teve do pai e da mãe, que não tem nada a ver com abuso, com agressão, fez aí ela não se sentir merecedora. Então, realmente, tudo começa lá de trás, né? E tudo, que nem eu costumo sempre dizer, é uma jornada para dentro mesmo. Né? Você tem que realmente ir lá cavocar, se entender, se autoconhecer para saber o porquê que você entra naquele padrão. Por que que você atrai os mesmos relacionamentos? Que normalmente a pessoa fala, eu tenho o dedo podre. Isso. Eu só escolho pessoas. Nossa senhora, não é todo mundo. E a pessoa vai se conformando com isso, né? Eu tenho o dedo podre. Eu não dou certo. Acho que a primeira coisa é ela parar de pensar assim, né? Exatamente. ele grita comigo às vezes, mas é porque ele é estressado. Não, mas tem uma questão que você falou, familiar. E isso é muito forte. Porque pai e mãe, né, principalmente pai e mãe mais antigo, né, tem uma pegada mais narcisista, tem uma pegada mais patriarcal, que tem muitas famílias que não vê nem o pai fazendo um carinho na mãe. Um gesto de carinho, um gesto de amor. Então, o pai, ela é aquela figura rígida,
né? Aquela figura paterna que você deve bater continência. E se você cresce dentro desse padrão, quando você se torna uma vítima também, uma presa muito fácil de um abusador. Porque quando ele gritar com você ou fizer algo, você vai bater a famosa continência porque você viveu isso. Na verdade, ele está assumindo Ele tá aquela assumindo personalidade, né, do pai e da mãe, né? Então, para ela viveu isso, então para ela é uma questão normal. É O normal. homem é assim e a mulher tem que ser igual à minha mãe. Tem que aceitar. E não é. É, que se a gente for buscar ancestralidade, né, você vai puxando lá, você pega lá com o paciente, me conte um pouco, como que são os relacionamentos da tua família? Quem que é mais dominante, dominador, dominadora? Ah, tem mulheres também, gente, muito Muitas. abusiva, né? Então fala assim, ai, todas as mulheres são mais fortes, são mais de frente, dominam, e aí elas casam-se com o quê? Com homens mais submissos e passivos, né? Tá, daí você vê que é um clã, assim, todas as mulheres atraem homens assim. Minha família. Sua família. É verdade. É verdade? Acredito. Eu tô quebrando esse padrão, porque o meu não é mocorongo. Mas Atraiu um diferente pro teu campo. mas é que a minha família vem de uma ancestralidade de mulheres fortes. A minha bisavó, para você ter noção, na época dela, ela se separou, o marido dela era militar. Então pensa, né? Eu não lembro se ele era coronel, eu sei que ele tinha um cargo de alta patente. E ela tinha 7 filhas, mulheres. Se fosse homem, era lobisomem. E ela não podia pintar a unha, ela não podia cortar o cabelo, ele era super rígido, severo, ela gostava de tomar um drinkzinho, dançar, e ela não podia fazer nada das coisas que ela queria. Naquela época, ela se separou. Falou que os filhos que quisessem ir com ela ia, que quem não quisesse podia ficar com o pai. Foi trabalhar, porque era uma coisa que ela queria e ele não deixava. Enfim, ela morreu aos 80 e tralalá, morando sozinha, trabalhando, pagando as contas dela, deixando a unha grande, vermelha, porque essas coisas eram coisa de prostituta na época, né? Sim. Então, ela foi super empoderada para a época. As irmãs da minha avó, todas têm um histórico. Tem uma que manda no marido até hoje. Sim. A outra matou o marido. Oh my God. Lá atrás, ele ganhou, tipo, numa Mega Sena, fez festa pra amante, ela foi lá, pá, descobriu, deu tiro nele, Se legou vingou. legítima defesa na época, agora todo mundo já morreu e não... A minha avó, sempre foi tipo, meu avô era muito bonzinho, mas quem mandava, quem dava as cartas na casa era ela. Sempre ela que foi até meu pai fala que minha avó era a coronel da casa. Entendeu? A outra irmã da minha avó teve 2 filhos, se separou, sempre cuidou de filhos, se manteve, tipo, homem pra quê na minha vida? Não preciso. A minha mãe sempre mandou no meu pai. Tá. Entendeu? Eu mando no Júnior. Mas ele não é tão... Você é Então, abusiva. obediente. Não é tão Né? domesticado. não é tão Ele tá domesticado. domesticado, mas ainda eu dou pra ele o direito de escolher algumas coisas. Brincadeira. Gente, assista o episódio anterior que vocês vão ver que não é bem assim, tá? Mas na minha família, as mulheres são super... O meu cunhado, que é casado com a minha irmã mais velha, ele é delegado, né? Daí ele vive falando, né? As mulheradas da sua família tem mania de achar que manda no marido. Mulherada das famílias de vocês é tudo... Porque realmente, você pega as mulheres, é uma família de mulheres, e todas são muito dominantes. Isso Mas eu mesmo. acho que tem uma diferença entre uma mulher, que é uma mulher que ela sabe se colocar no Sim. relacionamento, né? Ela é forte, ela tem a opinião dela. E por exemplo, uma mulher ou um homem que é narcisista. Isso. Abusivo, É, né? que é destrutivo e não construtivo, né? Eu acho que tem Sim, bastante sim, diferença, né? Tem. Não, eu acho que no caso aí da sua família, são só as mulheres dominantes. estão fortes, Estão né? fortes, As outras têm esse empoderadas. transtorno de Não. personalidade. Não são, não. Elas só são fortes e mais empoderadas, Poderosas, são dominantes. Tipo poderosas. assim, dificilmente seriam vítimas de um Tá, abusador. de um abusador, é. E é legal a gente dar, né, fazer esse mapa com o paciente, porque daí ele vai se conscientizando, puxa vida, então não vem a partir de mim, né? Vem lá de mãe, das irmãs, das tias, das primas da família. E quando é interessante assim, quando uma pessoa, gente, presta atenção, quando uma pessoa faz um movimento de cura para quebrar um padrão que é doentio,
todas se beneficiam. Né? E todas daqui, do atual, todas do passado, se a gente fala em constelação familiar, né? E todas do Liberta futuro. todas. Liberta todas. É lindo de se ver. Então, se alguém estiver nessa posição, pense que fazer algo por você é muito importante, mas você estará ajudando também muitas mulheres. Isso se a gente, né, ainda não falar do inconsciente coletivo, né? Então, não só as mulheres da tua família, mas do teu bairro, da tua cidade, do planeta. É muito importante estar olhando para isso. É a consciência que faz com que as pessoas saiam desse cativeiro. É só a consciência, né? O autoconhecimento. Se não for isso, ela vai ter mais dificuldades, daí ela volta para o mesmo padrão de relacionamento, e daí fala, meu dedo é podre. E a gente sabe o que a gente faz com o dedo podre? A gente atrai o dedo podre para nossas vidas, e depois fica tentando mudar ele, né? Ai, mas ele é um crápula, ele é isso grosso, ele é isso, aquilo. Tentar mudá-lo, né? Manda ele para terapia, para Manda ele fazer um monte de coisa, mas e você não faz nada. A culpa você é vai... só do outro. Isso, você vai ficando cada vez mais doente. Então é importante assumir, né? A autorresponsabilidade, autoamor, autoproteção, autocuidado, autopaternidade, automaternidade. Porque às vezes as pessoas ficam buscando pai e mãe na relação, né? Por isso que eu fico com ele, me separar dele dói tanto, porque é uma parte lá do papai e mamãe que faltou. E essa coisa do dedo podre, né? Olha, em 20 anos de advocacia a gente vê de tudo, né? Vê de tudo. Tive uma cliente que ela teve um relacionamento de anos, né? Com um abusador, vamos dizer assim, né? E em um determinado momento da vida dela, ela entendeu que era hora de sair, ela se empoderou, vamos dizer assim, para isso, entendeu? Teve essa atitude, né? De sair do relacionamento. Aí, tudo bem, entramos com o divórcio, ok. Ela se livrou daquele abusador. E aí, um belo dia, ela falou pra mim assim, estou namorando. Falei, ai, que legal, né? Porque, poxa, tá refazendo a vida dela, tem todo o direito, né? Quando eu conheci o rapaz, né? Porque, né, não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas a gente consegue identificar. Porque tem um padrão. E o cara, assim, com certeza, não sei como é que tá a vida dela hoje, mas, assim, vai fazer ela sofrer, porque tem um padrão de abusador também. Mas é aquele que ele tenuamente vai fazer isso. Não é aquela pessoa, assim, que grita, porque ela estava acostumada com o marido que gritava, com o marido que agredia verbalmente, fisicamente até. Agora, esse não. É o famoso tapa de luvas de veludo. Aos pouquinhos, e assim, muito ligado no dinheiro dela, né? Tá. Então, provavelmente, a ideia dele, né, era utilizar, né, financeiramente ela, né? E depois, infelizmente, descartar, né? É isso que acontece. Sim. E eu falei, gente, mas o que a gente pode fazer, né? Ela A pessoa não se curou. Se ela não tá com a consciência, Ela já se sai faz. vulnerável de uma situação, então ela é presa fácil para outra. Pra outra. Porque enquanto ela não se curar, enquanto ela não tratar o porquê dela sempre estar nesses padrões de relacionamento, ela vai ficar traindo um atrás do outro. Isso. Né? Vai sair de um, infelizmente, vai entrar em outro. E Até é ela- impressionante, né? Só complementando que como essas pessoas, né? Eu não sei aí qual que é o tipo de padrão de comportamento, né, que ele tinha. Provavelmente era algum narcisista aí da vida. Como ele identifica o ponto frágil. Então, assim, ele sabia tudo que ela gostava. É isso. Entendeu? E ela a vida inteira quis carinho do ex-marido. Pois vou te dar carinho. Né? Vou te dar atenção, né? E só que do outro lado, Pelas entendeu? beiradas, ele vai fazendo... A o vítima, campo. ela se abre muito fácil para outra pessoa, porque ela é extremamente carente. Isso. Ela é carente, ela tem todos os tipos de vulnerabilidade, né? Ela tem aí a carência afetiva, ela tem a carência emocional, automaticamente, justamente por ela não ter autoestima, isso ainda faz com que a carência se sobressaia. Então, quando ela encontra alguém, ela se abre com muita facilidade. Então, às vezes, o cara não precisa nem fazer esforço para descobrir quais são as vulnerabilidades dela, porque ela mesma fala. Que ela veio de um relacionamento assim, assado, parará, parará. Então, o cara, ele já sabe aonde ele precisa. Lógico que todo abusador, eles são muito manipuladores, são muito espertos, eles fazem esse trabalho de identificar aonde que está a vulnerabilidade da vítima, mas normalmente elas mesmas acabam, por causa de não estarem aí
se curando, elas já cantam todas as pedrinhas. E o interessante, assim, falando dessa carência, a carência, ela é emocional. Porque, assim, você pode reparar, mulheres fortes, que parecem empoderadas, lindas, inteligentes, ricas. Vocês assistiram o Dirty John? Não assisti. Meu querido Dirty John no Netflix fala sobre isso. Até ele eu vou pegou assistir. uma das vítimas, foi aqui uma brasileira, mas é forte. Ela era linda, maravilhosa, tinha uma empresa, né, empreendedora e tal. Então, assim, a fragilidade emocional que a gente pouco vê, porque fala assim, gente, como que pode aquela mulher linda, maravilhosa, ter caído na garras de um homem assim, né? E ela também se sente vergonha, como que posso eu, né? Eu sou tão resolvida e ter caído numa situação assim. É porque é o emocional, né? É o emocional. Podem ver várias mulheres que são empoderadas, né? Mas está faltando essa questão da estrutura psicológica, né? Do alto amor, elas caem em situações assim. E aí os críticos, né, falam, né? Os críticos que estão um pouco distantes disso falam: nossa, mas como que pode ser tão bonita, tão inteligente e ter caído na lábia de um. Ela nem precisava estar com um cara desse. Isso, ela nem precisava estar. Olha O ela. que ela está fazendo com esse cara? Ela não precisa dele. Ela não precisa realmente do dinheiro, do carro, da parceria dele, mas ela precisa, de repente, de algo que ele falou que ia dar e deu ali no Love Bombing e depois ele não deu mais. Acabou. Exatamente. Acabou, porque acabou agora, né? Daí ele tem que ficar só buscando suprimentos, né? O que que ela tem para supri-lo. Aí ele vai determinar o que é e ela, sem saber, vai dando. Vai sugando ela em todos os pontos, em todos os momentos Isso. e deixando ela totalmente lá no E isso chão. eu acho que cabe também, que eu acho que fazer um parênteses aí, saindo do relacionamento abusivo, porque nosso grande público são mulheres, mas que existem outros tipos de padrões de relacionamento que você entra, que não necessariamente é o abusivo, que também tem aí uma carência emocional. Mulheres que às vezes só entram em relacionamento com parceiros compromissados, que já são às vezes casados, né? Tem mulher que só é amante, só procura cara com Isso. que tem compromisso. Isso também tem aí uma carência emocional onde ela tem que identificar para ela sair desse padrão, né? Então existem, assim como tem a carência, tem a vulnerabilidade emocional dentro de um relacionamento abusivo, também existe em outros padrões aí de relacionamento, né? Sim, sim. Sim. Aquela que só sai com um homem casado, no fundo, ela acredita que ela não é merecedora de um marido, de uma família, de alguém estruturado para ela. Ou o pai foi um traidor, um abandonador, ou a mãe foi assim. Então fica isso no inconsciente dela, e daí ela só se relaciona assim. É como se para ela não é possível ter uma família para ela, né? Com o marido dela, né? Sendo pai dos filhos dela, ou sem pai, sem filho, não importa. Mas assim, tem uma crença que leva com que ela atraia pessoas assim. E tem também a questão que nem você falou de mulheres que só saem com um homem casado. Tem a versão masculina do homem que, mesmo sendo casado, ele trai a mulher. E para ele é normal. Porque daí você vai puxar o histórico, o pai dele toda a vida traiu a mulher e a mãe aceitou Sim. perante a sociedade. Então, assim, abafa o caso, que aqui em casa tá tudo bem. Então, ele cresceu vendo essa cena. Às vezes ele não é uma pessoa abusadora, tóxica, mas é a referência que ele trouxe da vida. E ele acha que isso é normal. Que a mulher dele vai ter que aceitar ele ter relacionamentos extraconjugais, porque foi o que ele viveu. É o que ele teve de ensinamento, é o que ele teve de referência masculina, é o que ele teve de referência feminina dentro da casa dele. E para quebrar esse padrão, também é só com muita terapia, fazendo constelações para quebrar isso. Sim. Como tem mulheres também, eu já atendi também em consultório, mulheres que estavam dentro de uma relação abusiva, sabiam, não gostavam, mas na cabeça dela, a mulher tem que preservar a família e ficar casada com aquele homem até que a morte nos separe. Porque né? ela fez um juramento perante Porque a ela Deus. fez, porque ela tem aquilo da família dela não poder se separar, imagina, o que se eu me separar, o que meus pais vão falar? Ela tem vem daquela criação e a pessoa não consegue, ela quer sair, mas ela não consegue também. Para sair disso e quebrar essa crença,
ela também vai precisar aí de um apoio. Dentro de casa, com uma pessoa da minha família, aconteceu isso de eu vou me separar, tá sendo... Ele me agrediu, não tô feliz. E não. Você tem a sua casa, você tem seu marido, seus 2 filhos, você não vai se separar. E a pessoa bateu o pé e vou me separar, não quero mais. Até que as pessoas da família viram ela sendo agredida e entenderam o que estava acontecendo de verdade, porque em muitos relacionamentos lá do passado, se a mulher foi agredida, ela mereceu e ela tem que continuar casada porque ela tem que obedecer ao marido. Temos aí que tá passando na novela Pantanal, a Bruaca. Como tem buraca, né? Como tem Bruaca na vida real, não é mesmo? E sabe um outro caso que eu queria trazer, porque eu acho que acontece muito também, você acho que vai até saber um pouquinho mais. Existem mulheres que elas vêm com essa crença de que elas têm que ser a esposa modelo, a virtuosa, aquela boa mãe, aquela boa esposa, Amélia. a Amélia total. Só que ela às vezes tem até um bom casamento, um bom marido, só que ela não é aquilo. E daí ela começa a procurar relações extraconjugais, né? Porque realmente ela fica presa nesse padrão que ela tem que ter. Ela veste um personagem ali dentro da casa e fora da casa. Ela é o personagem real, sem máscara, sem fantasia. De repente, ela é mesma, né? Uma outra coisa também que você está falando sobre os casais que traem, né? Tanto o homem como a mulher. Existem também 2 abusadores, né? 2 desestruturados morando junto, casados ali, né? Onde fica aquela coisa do chumbo trocado não dói, né? Então você me trai, eu te traio, você me bate, eu te bato, você quebra, eu também quebro. E assim a gente está meio que kids, não está kids, né? Porque, na verdade, a mulher ou o homem, ela está se tornando aquilo que ela criticava. No início, ela poderia ser a que tentava manter o equilíbrio na relação, mas aí ela foi sofrendo tanto com ele que ela começa a se opor, ela começa a se colocar em situações também de que você vai quebrar, eu vou quebrar, você vai trair, eu vou trair, você vai isso, eu vou aquilo, você vai sair sozinho, eu também vou. Ai, pronto, pelo menos assim a gente encontrou uma saída. Não, gente, é um casamento que está fadado ao insucesso. Mesmo que fique juntos, está fadado ao insucesso, porque onde que tem saúde aí, onde que tem amor, respeito, legitimidade, né, lealdade nesse tipo de relação? Não tem, mas parece que está tudo bem, porque daí eu não estou sofrendo tanto, porque eu estou ferindo igual, né? O ferido fere, o curado cura. Então, também não é uma saída. Não. E tem toda uma cadeia, né, atingida também, né, com essa situação, porque você imagina os filhos, né, desse casal, E né? tem aquele casal que acontece essa situação e não quer separar. Sim. Inclusive, esse final de semana, meu cunhado é delegado, né? Então, ele pega várias coisas lá, casos na delegacia. Final de semana é tudo de bom, né? Aí, prolongado, então, tem barraco. pra aí caramba. ele trouxe um caso ontem que o casal, o condomínio de alto padrão de Sorocaba, porque às vezes Adoro. a gente acha que só acontece com a periferia. Com a periferia, e não. Aí o que aconteceu? O casal era um casal que já tinha inúmeros boletins de ocorrência lá, era uma pancada, porque ele batia nela, ela batia nele, e quebravam casa e tudo, então tinham diversos. Aí se separaram. Legal. O marido alugou uma casa na mesma rua, do mesmo condomínio da mulher. Ele ficou morando na mesma rua, alugou a casa, tipo umas 3 da calçada à frente, diferença de 3 casas. E daí a mulher recebia alguém na casa, ele ia lá, batia na porta, socava a mulher, socava a pessoa, socava não sei quem. Ela, de raiva, ia lá, quebrava o carro dele, isso. Gente, você imagina os vizinhos. Aí, caiu lá, daí o meu cunhado falou, viu, mas por que você foi alugar uma casa? Perto. Na mesma rua da pessoa. Então, às vezes a pessoa separa, mas é aquilo que você falou, emocionalmente ela não ainda. não tá. Não tá Só preparada, fisicamente, né? porque precisa ficar nessa relação bélica, né? Porque eu tenho que agredir, eu tenho que ser agredido, eu tenho que, né, olho por olho, dente por dente, um ciclo de vingança. Né? Eu acho que, de alguma forma, a pessoa se acostuma com aquilo, né? É o padrão que ela... né? Parece que se alimenta, né? Parece que se alimenta disso. E a gente estava falando, né? Tanto homem quanto mulher, né? Tem essa situação do cônjuge abusador, vamos dizer assim, né? É vítima, né? Sim. De relacionamento abusivo. E para homem é muito mais difícil sair, eu acho, do relacionamento.
Eu não sei por quê, mas assim, homem, para começar, é muito difícil do homem procurar um advogado para Sim. falar, olha, eu não quero mais estar naquele É casamento, sempre a mulher eu que não separa, quero. né? É sempre a mulher. Olha, são 20 anos de profissão, né? Olha, acho que 5% dos casos são de homens que vieram até mim e falaram, ó, eu quero me separar. Geralmente são mulheres, né? Mas até nas terapias, 95% é mulheres que vão se Que tratar, buscam ajuda. que buscam ajuda. O homem, ele tem vergonha. Vergonha. E aí, se ele é vítima de uma mulher abusadora, entendeu? Ele não sei por que não consegue sair daquela relação. Não. Ele não consegue, porque a abusadora, ela é fogo, viu? Sim, tem Mulher é fogo. Ela usa. Mais o ardilosa. que eu Ardilosa. percebo, né? Ela usa o filho Aham. muito, né? Pra segurar aquele casamento. Então, às vezes o cara tá saindo de casa. Ai, o filho ficou doente. Ah, o filho tá com problema psiquiátrico. Então, sempre utiliza, e geralmente aquela criança é acabada emocionalmente já, né? Porque a mãe é tão doida e já usou tantas vezes aquela criança, né? Ou também prende pela questão do sexo também, né? Porque homem tem, né? É. Toda A a cabecinha cabeça de baixo voltada. deles funciona às vezes melhor Funciona. que a de cima. Essa é uma posição legal que você trouxe, porque a mulher ela vai falar assim: nossa, ele não para de chorar, que ele tá sentindo sua falta. Na hora que o homem vai até a casa, ela está como? O vinho está na mesa, a comida está servida. Entre, vamos jantar em família. Ali ele já perdeu tudo que ele tinha conseguido quando ele saiu. Já Porque vi ela, casos na Porque ela verdade, vai na dominação dele, total. É o que você Exatamente. falou, o vampiro, né? A mulher, ela vai na jugular dele e... E aí o cara acha que tá saindo da situação. Gente, eu já vi casos horríveis de mulher horrorosa, sabe? Que ela destrói a vida do cara, sabe? Eu tive um caso, que esse foi o cara que me procurou. Gente, ela acabou com a vida dele. Ela se bateu mesmo, e colocou nas redes sociais falando que era ele que tinha batido nela. Nossa. Olha só. E marcou ele, marcou a empresa que ele trabalha, que era uma multinacional na Nossa. época, e colocou assim, não colocou só tipo no perfil dela, entendeu? Compartilhou em grupos de Face, por exemplo, sei lá, Sorocaba, que barganha, sei lá o quê. Então, o cara começou a ter a própria vida ameaçada, porque você imagina, um cara que faz isso com a mulher, né? Tem que apanhar na rua, né? Então, o cara quase que praticamente foi inchado. E pasmem, depois de um tempo, né? Brigas horrorosas Voltou. que eles tiveram, né? Essa mulher usou o filho, eles tinham um filho pequeno, menos de 2 anos, a criança. Usou esse bebezinho para que ele voltasse, né, para casa de uma forma assim horrorosa. E ele voltou. Aí você fala, gente, mas como é que pode voltar? Então, é aí que entra o inconformismo, né? Como que pode? Pode, porque ela sem a consciência, né? Ele tá. Ele não se tratou. Ele não foi atrás de um tratamento psicológico, de um tratamento... E não importa se é psicóloga normal, se é terapeuta holística, se é uma igreja, mas tem que ter uma rede de apoio. Porque vai rodopiar, vai rodar e ele vai cair no mesmo ponto de novo. Porque assim, ela expôs ele, né? Para a família, expôs ele para o trabalho, né? Todo mundo, Ele né? foi chamado no RH da empresa, né? A empresa falou, olha, o que é isso, né? Que a gente tá... você bateu na sua mulher, né? A primeira coisa que falaram. Né? E automaticamente vão acreditar na mulher. Sim. A tendência é que a mulher, né, geralmente é a vítima nesses casos, né? Mas essa mulher é tão fria, tão calculista, que ela conseguiu fazer isso, conseguiu se bater, ela se bateu mesmo. E tirou foto, né, dela Tem toda um- machucada. Sabe, doutora, que vou dar uma dica assim, né, que de repente dava para fazer, né? Quando pegar casos assim, pergunta assim, como que é a relação com a tua mãe? Como é que foi a relação com a tua mãe ou com o teu pai? Só ali você fala, pronto, tá ali, que você está casando com a tua mãe de novo. Exato. Ou com o teu pai.
né? Sempre faça isso. Daí se ele falar, você fala assim, então, vou te dar um cartãozinho. Dá um cartão. Mas pra é ele. isso, Você vai gente. buscar ajuda, porque você pode até voltar agora, ok, tá? Mas se você continuar assim, Procure um né? auxílio, né? Procura um apoio. Tem Porque, um- porque assim, às vezes a pessoa até tem aquela vontade de se separar. Mas aí chega, às vezes, fica sozinho. Isso tanto homem quanto mulher, Sim. né? Não é um relacionamento feliz, Bate né? aquela Não. carência. Não vai ser um relacionamento Não é feliz. saudável. A gente sabe que o mercado não tá para peixe, né? As pessoas estão cada Salmão tá vez mais caro. complicadas. Tá difícil. Então, aí a pessoa, às vezes, provavelmente essa pessoa já tem uma baixa autoestima, por isso que se casou e está se relacionando com um abusador, Esse né? perfil. Acho melhor voltar. É o que tem pra hoje. É o que Tem um pra caso hoje. desse, não sei se vocês estão por dentro. Na internet é de um ator aí de Hollywood, não sei o nome Johnny dele. Depp. Que aconteceu famoso. isso e ele indenizou a ex-mulher, né? Ele ganhou, inclusive, e ela vai ter que pagar uma indenização para ele milionária por causa disso. Porque ela também, ela se bateu e falou que foi ele. Aí ele conseguiu provar que não era ele e pediu uma indenização. Ele perdeu papéis importantíssimos. E como é que pode, né? Você vê como é que tá. E no caso do Johnny Depp, você falou isso da mãe, né? Da relação com a mãe. Realmente ali a situação tava nele com a mãe, né? Ele tinha uma situação mal resolvida com a mãe, né? E ele procurava pessoas que faziam esse papel na vida dele, Isso. né? Que eu tenho que dar continuidade. Né? Exatamente. E por isso que ele não conseguia. Você imagina, um cara famosésimo, poderosíssimo. Ele não conseguia Sair. tratar Ah. da própria vida. Não Isso conseguia se separar da é uma mulher. referência que a gente tem, que isso acontece, não tem classe social, não tem cor, não tem idade, não importa. Ele era um famoso que veio na mídia, aconteceu todo o reboliço, e os pequenos, Né? que ninguém fica sabendo. Sim. Elas têm Exatamente. mais dificuldade de procurar e de ter uma assistência, né, psicológica aí. Uma vez eu tive que acompanhar uma amiga, né? Eu fui levar ela na delegacia da mulher por conta de uma agressão que ela sofreu. Na época era um namorado dela que agrediu. Fui acompanhar ela na delegacia e fiquei com ela na delegacia, né? E daí tinham inúmeras mulheres, a maioria todas com criança. E teve uma que me chamou muita atenção, que ela era daquela igreja congregação, e ela tava com o filhinho, e ela tava inteira machucada. E ela tava ali fazendo BO, e saindo dali ela ia voltar pra casa com o cara. Às vezes não tem para onde ir. Daí, então, mas lá eles estavam levando, tem um lugar aqui em Sorocaba que Sim. levam as vítimas, e ela não quis ir com o filho para esse lugar, não sei como é que chama. E daí eu lembro que eu até falei para ela, falei, olha, o boletim de ocorrência não é nada, é um papel. Se você não representar para realmente intimar, né, que fala? Não sei. Para ele ser processado, né? Eu falei, se você não representar o boletim, se você não sair da casa, isso vai acontecer. Quem garante que você vai voltar lá, ele vai ficar com raiva e te surrar porque você não fez o BO, porque você fez o BO. Na hora que a polícia liga, Né? porque hoje em dia a polícia, para esse tipo de situação, né? A polícia liga para intimar. Ó, você, né, teve aqui a pessoa, né, te denunciou por isso, isso, isso. Então você está intimado a vir até a delegacia, né, para prestar depoimento. Nisso ele já vai levar outra surra, né? Já vai apanhar de novo. Aí você vê que, tipo assim, dentro, lógico, aí a gente tá falando de uma coisa que é a nível de estado, de governo, enfim, mas dentro das delegacias, me corrija se eu estiver errada, eu deveria ter já um amparo ali, né? Eu ia falar isso psicológico, agora, eu ia deveria. perguntar Para pra pegar você, essas existe. vítimas e ter alguém ali só para orientar elas emocionalmente, para incentivá-las a ir para esse abrigo, né? Porque muitas vezes elas estão ali vulneráveis, acuadas, que a única coisa que elas pensam é: eu vou para esse lugar, eu vou levar meu filho para esse lugar que tem um monte de mãe, né? Para esse ambiente, porque ela é mãe, ela vai pensar isso automaticamente. Vou tirar o meu filho da casa dele, e Tem tal. um outro ponto, Fá, que não é só vou para um lugar diferente. Se o marido for muito esperto, ou no caso a mulher for muito esperta, ela entra como abandono do lar. Mas nesse caso ela estaria indo por um abrigo, Já porque não ele existe foi, já mais não existe. Não abandono existe de lar. mais. É. Não. Não existe então, mais.
né? Isso Então em é nenhuma muito situação. Nenhuma. Situação. Ainda mais se você fez uma agressão, que era o caso BO de dela, Maria né? da Penha, Porque né? De antes agressão. tinha isso, né? Ah, eu agredi, Mas ela... isso, a partir do Código Civil lá de 2001, já não existe mais essa figura do abandono de lar. Você pode sair de casa, né? Depois, lógico, né? Tem que entrar com o divórcio, né? Enfim, não existe mais essa figura. Mas vocês perguntaram se existe Um essa... respaldo, assim, em Dentro, tese, existe, né? Porque a mulher, quando ela vai fazer o boletim de ocorrência, lá sozinha, né? A mulher, mas são todas que têm possibilidade de pagar um advogado para ir lá fazer a denúncia com elas, né? Então, elas vão sozinhas. E elas preenchem lá um formulário, entendeu? E aí, nesse formulário, tá lá perguntando se elas querem ser encaminhadas para algum abrigo. Aqui em Sorocaba, se não me engano, tem o Sim Mulher, Sim né? Mulher, Que faz sim. esse tipo de trabalho. E aí, você tem lá a possibilidade de falar que sim, você precisa... você não pode voltar para casa, você não tem condições de voltar para casa. E sim, eles encaminham essa mulher para o abrigo, entendeu? Mas aí vai depender, né, se a mulher quer ir, né? Porque vai deixar a casa dela, Exatamente. né? Existe algum amparo psicológico que o governo dá, o Estado, alguma coisa para essas vítimas? Existem algumas sessões, né, durante o processo, né, da lei da Maria da Penha lá, existem algumas sessões conciliatórias onde tanto o marido, né, quanto também a mulher são convidados a participar, né? Mas é uma coisa assim que é bem superficial, né? Poderia ser mais... não tem um acompanhamento psicológico Exatamente. com a mulher ou com o homem, com as crianças que estão envolvidas nisso. Não. Acho que é só um apoio de É acolhimento, uma né? coisa Até para bem... decidir, né, em relação aos processos, mas não o processo, que é aquilo que a gente fala, Profundo, né? né? Isso. Efetivo, para dar aí Um norte. uma cura emocional para essa Isso. mulher, né? Eu dei um tempinho, um curto período de tempo, eu dei assistência para uma ONG, que ela atendia mulheres, daqui de Sorocaba, inclusive. Ela dá assistência para mulheres em questões de vulnerabilidade social. Então, são mulheres que já passaram por abusos, mulheres de violência doméstica, até às vezes que eram usuárias de droga e estão precisando se reinserir na sociedade. Essa ONG, ela dá cursos profissionalizantes para essas mulheres, para elas voltarem, para elas poderem ter uma profissão. Então, é costura, culinária, várias coisas. E eu dei um suporte, um período de tempo na parte emocional, psicológica dessas mulheres, né? E a maioria ali eram mulheres que já saíram de casa, né? Já saíram de casa com crianças, já estão num lugar X. Mas quando você pergunta o histórico de vida delas, todas vieram de uma situação, às vezes, tão complicada quanto as que elas estavam, né? E quando tem uma ou outra que estava em relacionamento, aí você via que era o mesmo perfil do antigo, né? Tem umas que estão ali porque saíram de um relacionamento X e estavam ali de volta porque estavam vivendo a mesma história que elas já viveram lá atrás, né? Então, existem aí opções, né? Pode ter a ONG que acolhe, que ajuda a reinserir, né, essas mulheres profissionalmente no mercado de trabalho, porque muitas têm medo de sair por causa de depender financeiramente do parceiro, né? Então, eles dão uma profissão, só que se não tiver o tratamento emocional daquela mulher, ela vai cair de novo naquele padrão, né? Então, aí é muito importante, não importa a sua classe social, né? Que a mulher tenha aí, busque uma ajuda emocional, né? Andréia, você tem alguma dica que você dê emocionalmente para essas mulheres? Porque a gente sabe que a que tem condições financeiras, ela vai poder aí pagar um tratamento porque ela tem condições. Mas e a que não tem? Que não tem, a gente está fazendo um grupo lá na clínica, né, gratuito para atender algumas mulheres. A gente não tem uma estrutura para, né, pra muitas mulheres, mas é assim, conseguiu sair da relação contato zero, e aí aguenta o processo de abstinência, porque é abstinência, porque estar nessa relação é estar codependente, né? Então eu estou me separando da droga mesmo, né?
Então, assim, contato zero, muito acolhimento, buscar pessoas que te falem coisas boas, buscar terapias, buscar a religião ou a espiritualidade, né? Buscar um contato que te faça ficar viva, que te faça ficar inteira, mesmo que esse inteiro não esteja ainda 100%, mas que será um processo. Porque se você não passa, né, para se olhar, para se perceber, volta. Então, volta só para você. Nesse momento, é voltar só para você, para suas dores, se acolha na dor. Né? Se acolha, se perdoe, Ho'oponopono aí a gente pode usar bastante, porque é auto-perdão, tá? E aí, ó, vai deixando o abusador lá, distante de você fisicamente e emocionalmente, e segue a tua vida. Segue. Van, juridicamente, a pessoa que não tem aí como custear Eu como que ela pode fazer Eu para acho buscar assim, auxílio? principalmente, né, essa pessoa tem que se valer da lei da Maria da Penha, né? Seja homem, seja mulher, né? Então, buscar esse afastamento, eu acho que é a primeira coisa, né? Você realmente tem que se afastar e a lei, ela te dá essa prerrogativa, né, de se afastar desse abusador, né? E te dá também a prerrogativa também de se manter viva, né, financeiramente falando, né? Porque talvez essa mulher, esse homem, seja dependente financeiramente dessa pessoa. Então, a lei, junto com, lógico, o Código Civil, a Maria da Penha, enfim, vão ajudar essa pessoa a continuar vivendo, a ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? Então, acho muito importante também o apoio jurídico, né, de quem tem possibilidade, né? Se não, tem a Defensoria Pública aí também, né? Eu mesma também, como a Fabiana, também dou atendimento para algumas ONGs, né? E aí a gente tenta fazer trabalho também com pessoas que não têm possibilidade também de pagar. Muito legal. Olha, pessoal, hoje a gente vai encerrando com esse episódio muito, assim, estruturado, com muitas coisas, com padrões aí para vocês reconhecerem, se olharem. Olhe para os familiares, olhe para a pessoa que você está vivendo, para o vizinho, para o amigo, para a amiga, tá? Para ver se existem esses padrões, tá? Para reconhecer, se tratar, se cuidar e se olhar. E agora a gente vai falar do nosso patrocinador. Boninho, põe na tela para nós. Queria agradecer mais um episódio sendo patrocinado pelo Orteca, tá? Quem não tem um contador, precisa de uma contabilidade, procure eles lá, tá? Queria agradecer a Van, a Andrea, Agradeço. por terem estado aqui Adorei. com nós hoje, né? Muito conhecimento, muita partilha. No fim, a gente conseguiu fazer a tal roda, né? Com Conseguimos. mais pessoas. E foi muito bom. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninas. Espero tê-las aqui mais vezes. Obrigada, Boninho, por toda a assistência aí. O pessoal que tem curiosidade de conhecer o Boninho, a gente qualquer dia apresenta ele. Vamos, qualquer hora o Boninho vai participar de episódio com a gente. Vai sair ali de trás dos bastidores e vai vir pra cá. Não é o Boninho do BBB. Não, esse é mais caro. esse é mais caro. Esse é Mais mais famoso. A Rede Globo tá querendo ele, mas a gente não tá Não cedendo. deixa. Não, jamais, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um grande beijo. E toda segunda às 8h20, episódio novo no ar. Até mais. Beijo.